Confirmado, o novo treinador do Vasco, o presidente Pedrinho, inclusive faz uma convocação urgente em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, você sabe, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. A sua inscrição nos ajuda nesse vídeo a bater a marca dos 275 mil inscritos. Galera, meu muito obrigado. Apesar dos pesares, eu sei o quanto o torcedor nesse momento encontra-se chateado com todo o desempenho e performance da equipe do Vasco, mas situações vêm acontecendo. Nós já começamos essa manhã. Desejar uma semana para você excelente, apesar do fato que aconteceu no último domingo. O Vasco vem de uma quarta derrota seguida, uma sequência complicada. O Vasco vem desandando na tabela do Campeonato Brasileiro, aquilo que era um sonho para o torcedor vascaíno em chegar à classificação para uma pré-Libertadores. Ver o Vasco chegar a 43 pontos e num dia como ontem, num domingo, mais uma derrota, um atropelo do Corinthians na Neoquímica Arena. Inclusive, nesse momento, a gente vai trazer aqui informação para você. Nós estamos a caminho do Rio de Janeiro, estamos saindo de São Paulo, indo para a coletiva do presidente Pedrinho. Daqui a pouco, por volta de 4 horas da tarde, em São Januário, o presidente convoca uma coletiva de imprensa, como já foi noticiado, para trazer a seguinte informação e confirmar que Felipe Loureiro, atual diretor técnico de futebol, passará nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, podemos dizer assim. Serão 3 rodadas. O Vasco tem uma sequência agora em casa com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense, depois o Atlético Mineiro, e fora decide contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O fato é o seguinte: o técnico Rafael Paiva ontem foi desligado do cargo técnico do Vasco após a derrota contra o Corinthians. Nós trouxemos inclusive essa informação de imediato. Acho que, no entendimento, galera, trazendo agora com a cabeça mais fria, ontem estávamos com a cabeça quente por conta da informação, de tudo que aconteceu, como foi o teor da partida, que de fato deixa a gente muito chateado pelo Vasco mais uma vez ter uma partida muito abaixo. E eu vou dizer uma coisa: o técnico Rafael Paiva, ele acaba morrendo abraçado com certos jogadores, principalmente com o Galdames, o critério, o fato dele utilizar o Pablo Galdames, e vir muitas das vezes numa coletiva dizer: mas o Pablo Galdames, ele é jogador de seleção chilena, por exemplo. Com todo respeito à seleção chilena, mas comparando ao futebol brasileiro, não é parâmetro em nenhum momento para você ser titular num dado momento em que o campeonato vai afunilando, no momento em que o sarrafo vai aumentando e a cobrança, e no mínimo que o torcedor cruzmaltino quer é um desempenho, um resultado, uma resposta dentro de campo para que o Vasco viesse a buscar essa classificação. E ver o Corinthians, por exemplo, vindo de 5 vitórias consecutivas, engrenando na tabela, e agora vai lutar pela classificação na Libertadores. Eu pergunto ao presidente, pergunto ao Felipe Loureiro, que hoje vai estar proximamente na coletiva, o diretor executivo de futebol Marcelo Santana: será que tudo que aconteceu nos bastidores durante a semana, a fala do Ramon Dias em comparar o Vasco com o Corinthians, isso não serviu, não foi canalizado para os jogadores no vestiário? Por mais que é difícil, tá? É muito difícil você ganhar na Neoquímica Arena, ainda mais diante de um Corinthians embalado, mas isso não serviu, ao menos, para os jogadores ser mais competitivo, jogar de igual para igual. O Vasco, em 14 minutos do primeiro de tempo, já estava 2-0. O Corinthians passou o carro e não anotou a placa. Essa é a realidade. Semelhante ao que aconteceu no Nilton Santos com o Botafogo,
Outra coisa, aí vem a questão do Paiva, tá? Aí já é culpa do Paiva nesse sentido. Bom, no meu entendimento, você que tem razão, você que tem voz, nos comentários pode interagir com a gente, a sua opinião é muito bem-vinda. O detalhe é que todos os times hoje sabem jogar e competir contra o Botafogo. O Cuiabá vai no Newton Santos e empata com o Botafogo. O Vitória vai no Newton Santos e empata com o Botafogo. O Atlético Mineiro, lá na Arena do Horto, na Independência, empata com o Botafogo. Porque estacionou o carro. O Vasco é o único time que vai contra o Botafogo, por expressão, todo aberto, de forma irresponsável. Então, ontem eu cheguei no final, ali tem pós a declaração do presidente Pedrinho, a gente até colocou aqui nas redes sociais, o técnico Rafael Paiva sai ali da zona mista muito cabisbaixo por entregar esse trabalho, o Vasco com 4 derrotas consecutivas, mas realmente não tem mais clima, não dá mais liga. Informações internas, e até mesmo o GE soltou em relação ao Felipe Loureiro, sobre seu novo treinador do Vasco e também sobre a questão interna nos bastidores. O Pablo Verratti, que é um dos principais jogadores do Vasco, porém está numa fase muito ruim nesses jogos, estava incomodado com o fato do Rafael Paiva continuar utilizando o Galdames como titular. Não tem critério. Por exemplo, no último jogo ele saca o Hugo Moura, que é um dos principais jogadores no meio de campo, o volante, e ele utiliza o Galdames. Ontem, até agora eu não compreendi o fato dele trocar o Galdames nos 37 minutos do segundo tempo e o senhor Galdames sair chateadinho, chutando garrafa de água, sendo que não jogou nada, não jogou absolutamente nada, não fez nada. Aliás, fez, só atrapalhou. Porque todos os desarmes do Vasco no jogo, principalmente, tem um que eu acho que só de lembrar deixa a gente chateado, nervoso. Por exemplo, tem uma que o Felipe Coutinho ele faz o desarme no meio de campo e o Galdames vai lá e entrega a bola, devolve a bola nos pés do jogador do Corinthians. O chute, se não me engano, do Garro, o gol do Garro sai numa situação exatamente igual, onde ele tenta pifar a bola, cortar a bola e deixa nos pés do jogador do Corinthians. Enfim, uma situação de deixar chateado. A gente já começa a semana chateado, nervoso, pensando agora no futuro, que cobre o dia a dia do Vasco, que tem essa preocupação. O torcedor que está aqui acompanhando a gente, né? Não é à toa, galera, que a gente está aqui no carro em movimento, gravando esse plantão, gente, porque essa informação saiu agora durante a madrugada. Confirmação, martelo batido, para você já começar essa semana informado. E hoje, por volta de 3 horas, a gente está dando para chegar no Rio. Eu já fiz aqui a logística, vou me encontrar aqui até agora com o Lineker no hotel para a gente poder partir. E você aqui nos comentários, coloque as perguntas que você quer que a gente faça para o presidente Pedrinho na coletiva, por favor. No meu caso, coloque perguntas objetivas, tá, galera? Eu não gosto de fazer rodeios em perguntas, não. Vou direto no ponto. Coloque perguntas objetivas, que eu vou fazer aqui uma apuração das suas perguntas e vou separar as melhores e vou perguntar para o presidente, porque a gente representa o torcedor. Se tiver alguma pergunta mais com mais detalhes, eu passo para o Line, que agora a gente vai estar voltando na viagem, e a gente vai ver as melhores. A gente faz também a pergunta representando você, torcedor Cruz Maltino. Eu acho que hoje é muito interessante até abrir a coletiva para mais perguntas, né? Mais do que uma pergunta, porque são muitas questões, mas que há uma semana atrás o Pedrinho já falou, mas durante todos os bastidores, tudo que aconteceu nesse período, abriu vertente para poder a gente perguntar, a gente saber o futuro do Vasco, como é que o Felipe vai trabalhar, até mesmo qual era o papel do Felipe recentemente, porque o Felipe nunca falou. O Marcelo Santana normalmente, depois dessas contratações, dessa janela, não falou mais. Até seria interessante esse balanço também e saber o futuro do Vasco, saber daqui para frente o que a gente vai esperar do Vasco, o que a gente vai esperar desse elenco, um elenco Vasco que gasta 20 milhões numa janela e Jean Davi não produz, Emerson Rodrigues não produz, o Máximo Domingues não produz, a deficiência na zaga, que é constante, que é tenebroso.
tenebroso, para não dizer outra coisa. Ontem o Felipe Coutinho entrou no campo, mas não consegue fazer milagre, porque é a única mente pensante do time, do elenco. O restante do time morreu, essa é a palavra, desanima. Um time desanimado, um time sem ambição dentro de campo. Essa é a realidade. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou ficando por aqui para não enrolar muito o vídeo. A gente traz nessa manhã mais informação, mais por conta desse plantão urgente em relação ao novo treinador. A princípio, Felipe Loureiro, antigo diretor técnico de futebol. Tendo mais informações, com certeza vamos parar tudo aqui para trazer um vídeo completo para você. É o BTB Esportes em todos os lugares. Semana começa movimentada, mas é assim. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, compartilhe, tamo juntos. É nóis.